Vida de goleiro, vida difícil essa. Ele pode atuar 89 minutos de maneira perfeita. Um erro coloca todo o seu trabalho a perder. Recentemente aconteceu com o Thiago, jovem goleiro do Flamengo. Fez uma defesa incrível, o Flamengo vencia o jogo, estava levando uma vantagem para a partida final da Copa do Brasil e numa falha do Thiago, o Flamengo perdeu a vantagem e o goleiro passou a ser crucificado. O que dizer de Muralha, que o Flamengo contratou por ter se destacado num time menor no Campeonato Brasileiro há um ano atrás. Veio para o Flamengo, chegou à seleção brasileira, convocado pelo técnico Tite. E depois, com algumas atuações irregulares, algumas falhas, caiu em desgraça com a torcida do Flamengo, a ponto de ser até peça de memes na internet e de uma página de jornal, uma capa de jornal, depreciando o seu trabalho e o seu apelido Muralha. Agora mesmo, Diego Alves, contratado pelo Flamengo para ser o goleiro do time, dessa grande equipe, dessa poderosa equipe montada pelo Flamengo, do ponto de vista financeiro, Diego Alves andou sendo motivo de crítica, alvo de críticas, porque não defendeu pênaltis. Mas como? Ele foi contratado por ser o maior pegador de pênaltis do futebol mundial. Pegou o pênalti do Messi, pegou o pênalti do Cristiano Ronaldo e foi convocado para a seleção brasileira. Veio para o Flamengo, 2 pênaltis marcados contra o Flamengo e o Diego Alves nem sequer acertou o canto onde os pênaltis foram batidos. E tome crítica em cima do goleiro. Realmente é uma profissão bastante difícil. Além do que, a concorrência é muito grande. O Brasil tem hoje grandes goleiros. O que dizer de Fábio do Cruzeiro, novamente em grande fase? Vitor do Atlético Mineiro, que até 2 anos atrás, por exemplo, era um dos melhores goleiros do Brasil, também conhecido por ser um pegador de pênaltis, responsável por um título da Copa Libertadores do Atlético Mineiro. O Santos tem um jogador, um goleiro chamado Vanderlei, apontado um dos melhores do Campeonato Brasileiro e não é lembrado para a seleção. Por outro lado, goleiros muito menos votados, como o Ederson, que agora está jogando na equipe do Manchester City, que foi do Benfica, foi convocado para a seleção brasileira. Sofreu até um trauma sério recentemente no último jogo do time do City. Nada grave, já se recuperou. Mas o goleiro vive sempre passando por problemas, sejam eles do ponto de vista técnico, sejam eles do ponto de vista até do choque com os adversários, pois ele é muito visado. É uma profissão realmente espinhosa, difícil. O Brasil tem hoje 3 goleiros, eu dizia, Vanderlei do Santos, o Fábio do Cruzeiro e o goleiro do Corinthians, Cássio. Para não falar do próprio Diego Alves, que depois que veio para o Flamengo deixou de ser tão conceituado assim como era na Europa, só porque jogava na Europa era mais valorizado. Sem falar do Jefferson, goleiro do Botafogo, que passou por uma dificuldade muito grande, 1 ano sem jogar, voltou muito bem, mas encontrou Gatito Fernandes em grande forma e está com ele dividindo, fica na reserva, joga algumas vezes, mas quando se recuperar, vai ser sem dúvida alguma goleiro de nível de seleção brasileira. Não sabemos o que vai acontecer daqui até a Copa do Mundo. Muita coisa vai acontecer até lá. Há 6 meses atrás, os tais goleiros que hoje estão em destaque não eram considerados os melhores do Brasil. A coisa muda muito no futebol brasileiro, sobretudo nesta posição. Portanto, goleiros, não se deixem levar pelas dificuldades de momento. Elas passam para um goleiro aplicado, trabalhador e que tenha capacidade técnica, nada como um dia depois do outro. Thiago do Flamengo, que falhou num jogo, pode ser herói outro dia. A mesma coisa com Muralha, que tem qualidade e pode se recuperar dessa má fase. Se não for no Flamengo, será em outro clube. Assim é a vida da mais espinhosa profissão do futebol brasileiro, a de goleiro. Bom, se você gosta dos nossos comentários, curta aqui. Se você quer compartilhar, então clique aqui e se comunique conosco, dê sua opinião, traga as suas opiniões, traga seu conceito a respeito dos nossos temas, porque nós estaremos sempre com você em outros episódios na Cara do Gol. Até a próxima!